Então, vamos lá. Para a gente falar de demanda espontânea na atenção primária, a gente precisa, antes de mais nada, poder pontuar alguns conceitos, né? O primeiro deles, o que é acolhimento? Quando a gente fala do acolhimento no serviço de saúde, existem hoje múltiplos conceitos, não tem um conceito certo e exato, fixo, porque o acolhimento ele é algo muito abrangente, né? Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente está falando em escutar o paciente, orientar, acolher mesmo, e é uma maneira de dar um acesso que todos procuram, para todos que procuram serviço de saúde. Então, todo cidadão que vai até a unidade de saúde, ele tem que ser acolhido. E esse acolhimento, ele é uma obrigação de todos os profissionais, né? Não é algo que fica restrito a um tipo profissional ou outro. Então, acolher nesse sentido seria realmente receber esse paciente para dar entrada no serviço, escutá-lo e poder fornecer para ele uma orientação para solucionar a demanda dele da melhor forma. Não necessariamente um atendimento na hora, pode ser uma orientação, um direcionamento para a equipe de referência, um direcionamento para a unidade de referência. Tudo isso está englobado nesse conceito de acolher. Quando a gente fala das salas de acolhimento dentro da Secretaria de Saúde, aí a gente está falando de algo mais específico, que foi uma determinação, foi uma sala de acolhimento regulamentada pela própria instituição. Então, a Secretaria de Saúde fez a regulamentação da sala de acolhimento através de uma nota técnica que foi publicada em 2019, que é essa nota técnica número 2 da COAPS. E nessa nota técnica, onde está prevista a organização do funcionamento das salas de acolhimento e qual é o propósito de tê-las nas unidades de saúde. Então, na nota técnica diz o seguinte para a gente, que a sala de acolhimento da unidade básica ela é um recurso responsável por acolher a demanda espontânea que chega na UBS tipo 2, orientando o fluxo, resolvendo situações e reconduzindo o usuário para seu serviço de referência ou de outro nível de atenção. Então, as salas de acolhimento, elas têm que ser unidades resolutivas, com profissionais capacitados e que saibam lidar com todo o público que procurar o atendimento como uma demanda espontânea, né? Que seriam os pacientes que não estão incluídos naquelas demandas eletivas dos programas de acompanhamento da atenção básica, que é pré-natal, hiperdia, puericultura e etc. Pessoal, eu fui falando e quem tiver dúvidas, você pode ir mandando no chat, tá? E também, se quiser guardar para no final, a gente vai abrir também para discussão e debate, tá bom? Bom, ainda aí no referente aos conceitos relacionados à atenção básica, no Distrito Federal, a gente tem a Portaria 77. A Portaria 77, ela regulamenta hoje o funcionamento da Unidade Básica de Saúde no modelo de estratégia de saúde da família. E essa portaria, ela já previa, lá quando foi publicada em 2017, a questão da divisão das agendas e a disponibilidade de vagas para atendimento de demandas espontâneas. Então, o que fala lá no artigo 32? Que todos os agendamentos eles vão ser feitos com horário marcado, vedado agendamento por turno, devendo haver diariamente alocação de horários para atendimento à demanda espontânea, inclusive casos agudos, e demanda programada, respeitando os protocolos vigentes e de acordo com o perfil epidemiológico e a necessidade da população, sendo recomendado um percentual de 50% dos horários de cada equipe para atendimento da demanda espontânea. Então, essa portaria que norteia hoje a atenção básica do DF, ela deixa explícito que metade da agenda de todos os profissionais tem que ter disponibilidade para atendimento de demanda espontânea na unidade básica de saúde. Isso é uma informação extremamente importante e que precisa ser cumprida para poder promover, de fato, o acesso da população ao serviço de saúde. Bom, sobre a lei do exercício profissional, para a gente poder introduzir aí um pouco da atuação do enfermeiro no contexto da atenção básica. A lei do exercício profissional, ela prevê a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem e a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Cabe lembrar aqui que dentro da atenção básica é onde o enfermeiro tem hoje maior autonomia
para prescrição de exames, de medicamentos e etc. A gente tem essa autonomia prevista na nossa lei, a gente tem essa autonomia garantida pelos protocolos do Ministério da Saúde e pelos protocolos da Secretaria de Saúde. E aí a gente vai aprofundar um pouco nesses protocolos hoje. Bom, o que diz o protocolo de acesso à atenção primária da Secretaria de Saúde? Ele prevê que dentro da unidade básica de saúde tem livre acesso situações agudas ou crônicas agudizadas e vacinação, medicação e curativos. Eu até grifei aí a situação do crônicas agudizadas, porque na nossa prática a gente vê uma certa resistência de acolher esse usuário com demanda crônica para atendimento enquanto demanda espontânea. Porque, por se tratar já de um paciente crônico, que já faz acompanhamento, é um hipertenso de longa data, mas é importante observar se a situação dele, se a queixa que leva ele à unidade naquele momento, não é algo que está agudizado mesmo em decorrência da condição crônica dele. Um novo evento na doença dele, um novo sintoma, uma descompensação da doença crônica que ele possui, tudo isso vai caracterizar também a situação dele como agudizada. Então, ele precisa ser acolhido dentro do conceito de demanda espontânea. Ainda no protocolo de acesso da atenção primária, ele traz aí para a gente os objetivos do acolhimento. Então, são os objetivos do acolhimento: garantir acesso, avaliação e cuidado resolutivo, e é por isso que a gente tem os protocolos norteadores para esse atendimento, para conseguir dar o máximo de resolutividade do paciente na porta de entrada. Organizar o atendimento à demanda espontânea por meio de definição de critérios clínicos e de vulnerabilidade, e desenvolver a escuta qualificada e ampliada centrada no usuário e na família. Essas informações estão no protocolo de acesso à atenção primária à saúde do DF e estão disponíveis lá no site da Secretaria de Saúde. Aí esse textão aí, eu achei importante trazer ele na íntegra, porque ele é uma parte muito importante do protocolo de atenção primária, tá? No que diz respeito à atuação do enfermeiro dentro desse contexto. Então, ele diz para a gente que, com o intuito de aumentar a resolutividade na APS, objetivando resolução 85% das demandas do território, porque, lembrando que esses 85% de resolutividade, gente, isso é uma premissa básica da atenção primária enquanto estratégia de saúde da família, tá? Esse é o objetivo da estratégia de saúde da família de maneira geral, ser resolutivo e conseguir resolver 85% das demandas. E isso não é diferente quando a gente fala de demanda espontânea, tá? Então, pontua-se a participação do enfermeiro na prescrição de cuidados, inclusive terapêutica medicamentosa e solicitação de exames, conforme os protocolos, que são os protocolos que a gente tem hoje vigentes, diretrizes clínicas terapêuticas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do DF, observando aí as legislações que regem hoje nosso exercício profissional e a política nacional de atenção básica, ok? Então, os protocolos de demanda espontânea, eles estão descritos alguns fluxos do atendimento de condições agudas, crônicas agudizadas, e que são as condições mais comuns atendidas na atenção básica, e com base, obviamente, em evidências científicas encontradas na literatura. Isso aí, essa informação foi retirada do protocolo de atenção à demanda espontânea da Secretaria de Saúde. Então, mais uma vez, reforçando aí, o papel importantíssimo do enfermeiro nessa resolutividade no atendimento do paciente. E só lembrando assim, né, Mari, que quando, às vezes, se não tem protocolos vigentes na secretaria, o protocolo do Ministério é um norteador para a gente. Acaba que, às vezes, vai ser, digamos, né, nosso grande norte na falta de protocolos estaduais do Ministério da Saúde soberano. Isso. Até porque o acolhimento na demanda espontânea, ele é muito abrangente. A gente não consegue ter uma receita de bolo com todas as causas que o paciente procura a unidade, enfim. O que esses protocolos trazem para a gente é para nortear naquelas demandas que são as mais comuns, tanto o protocolo do Ministério quanto o do DF. E o protocolo do Ministério da Saúde, ele é bem mais extenso, ele engloba bem mais situações do que o que a gente tem disponível hoje no DF. Então, ele deve ser usado também como referência nos casos em que a gente não conseguir encontrar essa resposta nos protocolos locais.
Esse anexo, inclusive, ele está no nosso protocolo aqui do DF, mas ele foi retirado do manual do Ministério da Saúde, do Caderno de Atenção Básica, tá? Ele indica aí para a gente a classificação geral dos casos de demanda espontânea e qual seria a conduta em cada nível de classificação, né? Então, a situação não aguda, as condutas possíveis seriam a orientação sobre as ofertas da unidade, inclusive sobre a área de abrangência daquele serviço, os serviços disponíveis, vacina, curativo, medicação, etc., farmácia, seria toda a parte de orientação realmente do paciente e um direcionamento dele para o serviço mais adequado que ele precisa naquele momento. Então, agendamento e a programação de consultas, intervenções, procedimentos, mas sempre considerando, na hora do agendamento, a história clínica desse paciente e a vulnerabilidade, tá? Nem sempre, se tratando de saúde da família e comunidade, a vulnerabilidade, ela é um fator também de prioridade, ok? O quadro clínico, por si só, ele pode não representar ali um risco para aquele paciente, mas a situação de vulnerabilidade dele pode. Então, isso deve ser considerado também na hora de fazer essa programação do atendimento. E aí, nas situações agudas ou crônicas agudizadas, a gente teria 3 riscos, né, classificações, em que no atendimento imediato, alto risco de vida, ele precisa da intervenção imediata da equipe naquele momento, e obrigatoriamente com a presença do médico, tá? Então, seriam os casos realmente mais graves, e que vai ser um momento de estabilizar aquele paciente na unidade básica, para posteriormente conduzir ele para um serviço mais adequado. Então, exemplo, parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento do nível de consciência e dor severa. O atendimento prioritário seria o risco moderado, e aí necessita de uma intervenção breve da equipe, podendo ser ofertado inicialmente medidas de conforto até que ele passe por uma avaliação do profissional mais indicado. Então, se é um paciente que vai precisar de encaminhamento médico, mas está com febre naquele momento, por exemplo, vamos supor, o enfermeiro pode ir conduzindo já com a medicação para aliviar esse quadro de desconforto do paciente, enquanto ele aguarda pela avaliação mais adequada naquele momento. E o atendimento no dia, que é o risco baixo ou ausência do risco com vulnerabilidade importante, que é a situação que precisa ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco e a vulnerabilidade, e o manejo pode ser feito pelo enfermeiro, médico, odontólogo, enfim, vai depender de qual é a demanda daquele paciente naquele momento. Então, por exemplo, disúria, tosse sem sinais de risco, dor lombar. A renovação de medicamentos de uso contínuo está aí no protocolo também, mas essa é uma questão um pouquinho mais complexa, porque em outros fluxos a gente já não vê a renovação dentro desse quadro, ele já seria um caso de acompanhamento da equipe, e foge um pouco do serviço da sala de acolhimento, do jeito que ela é estabelecida hoje. Mas se é um paciente que é acolhido na equipe, nas unidades que não tem sala de acolhimento, que são as UBS tipo 1, é algo que você já pode ser solucionado no atendimento imediato, dependendo do caso e do profissional disponível. Esse fluxograma aí, eu trouxe para exemplificar para vocês, ele é um fluxograma de atendimento com classificação de risco. Ele foi retirado do caderno de atenção básica também do Ministério, e essa é a estrutura hoje do caderno do Ministério, tá? Ele é um fluxograma sempre dividido, então, nos 4 níveis de classificação de risco, e ele vem trazendo para a gente, para cada tipo de queixa, um fluxograma específico, tá? Nos protocolos do Distrito Federal, a gente não tem essa estratificação de risco tão detalhada, e é para isso a gente usa, então, como suporte o caderno do Ministério. Então, por exemplo, eu trouxe aí como exemplo um fluxograma de cefaleia, e aí ele coloca para a gente algumas avaliações. Comprometimento de vias aéreas, dispneia grave, ausência de murmúrio vesicular, sibilo, sinal de choque, alteração do nível de consciência. Esse é um paciente classificado, então, como vermelho, e vai para o atendimento imediato para estabilizar o quadro. Então, um paciente com alteração não teve. Então, alteração de nível de consciência, mas história, né? Dor muito forte, febre alta, alteração de visão, sinal neurológico focal, atendimento
prioritário. E aí vai entrando naquele quadro que a gente mostrou anteriormente. Não tem nenhum desses sinais, né? Mas teve dor leve, história de febre, atendimento no dia. É importante destacar isso aqui, tá, gente? História de febre caracteriza que o paciente precisa de atendimento no dia, mesmo ele não estando com febre na hora do atendimento, tá? Isso não pode ser desconsiderado. Então, se a febre não foi aferida no momento, é preciso levar em consideração qual foi o relato do paciente, porque a febre a gente sabe que ela é um indicativo de alguma infecção, então ele precisa ser avaliado no mesmo dia, não precisa ser imediato, tá? Mas tem que ser avaliado no mesmo dia e definida a conduta, ok? Não possui nenhum desses sinais. Naquele momento está sem nenhum sinal e sintoma, direcionamento para a equipe, atendimento não urgente, e vai para a equipe para fazer um atendimento programado. Esse quadro que eu trouxe de cefaleia, mas tem disponível fluxogramas dessa mesma construção aqui, de vários tipos de queixas e demandas, que são as demandas mais comuns e usuais na porta de entrada. Quer complementar, Fê? Não, tá tranquilo aí. Bom, beleza. A gente tem alguns conceitos e aí vamos, então, para o atendimento do cidadão. Hoje a gente utiliza como sistema de prontuário eletrônico o ESUS AB, em algumas unidades offline, em outras é online. Acho que na maioria, hoje dentro do DF, já está online esse sistema. E é importante fazer o registro correto desse atendimento no sistema, porque isso tem impacto nos indicadores de atendimento, na visualização ali dos gestores sobre como que está o atendimento daquela unidade, o que precisa direcionar servidor e etc. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, fazer o registro correto também faz parte de um bom atendimento. Então, dentro do ESUS AB, a gente tem essa tela aí, onde a gente coloca aí o nome do paciente, cidadão, e aí tem essa caixinha aí, demanda espontânea, que a gente vai selecionar na hora do atendimento para sinalizar que aquele cidadão não é uma demanda programada, é um paciente que está sendo atendido assim que chega na unidade, tá? É muito importante fazer essa sinalização para fins estatísticos e para a estratégia de organização da gestão. E até quando, né, uma coisa que a gente tinha conversado foi com relação assim a pacientes que às vezes você fez apenas, digamos, uma orientação verbal, que às vezes não passou por um atendimento, essas coisas já tem que também ser registrado para poder ser tanto estatística quanto também ter um registro que esse paciente passou pelos serviços, que ele foi lá, mesmo que seja uma orientação para um retorno, alguma outra coisa. É importante a gente sempre ter esse registro aí. Bem lembrado, Fê, porque a orientação, lembra lá do que a gente falou lá no início, do que é acolhimento. Então, você está acolhendo aquele paciente dando uma orientação, é importante ter o registro para ficar lá registrado que aquele paciente teve uma resposta para o que ele precisava naquele momento. Isso pode ser feito, inclusive, aqui no campo de escuta inicial também, se você não for dar prosseguimento no atendimento como uma consulta. Ok, mas como que a gente vai ter, então, acesso aos protocolos do Distrito Federal? Gente, só lembrando, não esqueçam de preencher o formulário que está sendo enviado aí no chat, tá bom? Ele é o formulário para a gente fazer a emissão de certificados posteriormente, tá? Bom, então como que eu vou ter acesso a esses protocolos? Hoje, com o advento da tecnologia, né, fica bem mais fácil a gente conseguir localizar esses materiais. Então, eles estão todos disponíveis no site da Secretaria de Saúde. Eu vou mostrar para vocês aqui o caminho para a gente chegar neles. Então, lá na página inicial do site da Secretaria de Saúde, a gente vai rolar a tela. Lá embaixo vão ter uns quadradinhos. Um desses quadradinhos é esse daí, que está escrito servidores. Quando você acessa esse link, ele dá aí um acesso direto a todos os materiais de apoio para a atuação dos profissionais, tá? Notas técnicas, protocolos. Hoje a gente vai dar uma ênfase aqui nos protocolos, mas tem uma página de notas técnicas também, que é muito robusta, tem muito material,
principalmente relacionado a encaminhamento de paciente para outros níveis de especialidade, tá? Mas não é o nosso foco aqui hoje na demanda espontânea, a gente vai falar dos protocolos. Cliquei aqui em servidores, então, ele vai abrir para mim essa tela. Ó, ele tem manual de acolhimento e classificação de risco, tem um manual de parâmetros e notas técnicas, protocolos de assistência. Então, a gente vai clicar em protocolos de assistência e aí a gente vai chegar nessa página aqui, tá? Essa página, vocês estão vendo aqui de azul, são os links, tá bom? Essa data que tem na frente do link é a data de validade dos protocolos. Então, os protocolos que a gente tem na Secretaria de Saúde, eles são revisados pelas câmaras técnicas e grupos de trabalho de tempos em tempos, tá? Você pode ver que nesse que eu tirei aí, ó, estão todos já renovados, tá? Todos os protocolos que estão aí na página têm validade até 2023. O site é o site da Secretaria de Saúde, tá? É o www.saude.df.gov.br. Ele vai entrar nessa página de servidores. Também tem Então, uma outra opção aqui, se você colocar no Google SES, protocolo SES-DF, aí ele já vai sair para um link assim, protocolos clínicos aprovados, aí vai ter lá também. Geralmente ele já cai direto nessa página. Então, a gente tem esses protocolos aí hoje, que estão validados até 2023, então vão passar por nova revisão só em 2023. E esses aqui são todos os protocolos de demanda espontânea disponíveis hoje para a gente, tá? O primeiro aí, vocês podem ver que é o protocolo de acesso à atenção primária à saúde do DF, e o segundo é o atendimento a demandas espontâneas na atenção primária à saúde. Então, são dois protocolos de acesso, um mais específico para as demandas espontâneas, e o primeiro fala do acesso ao serviço de saúde da UBS de maneira geral, não só de demanda espontânea, tá? Então, temos disponíveis aí hoje fluxograma de disúria, dor lombar, hiperglicemia e hipoglicemia em pacientes com diabetes, situações administrativas na atenção primária, que seriam renovações de receita, cadastramento, etc., crises de asma na atenção primária, violência em maus tratos, dermatite, conjuntivite, dor de garganta, dor de ouvido, reação alérgica, diarreia e vômito, rinites e cefaleia. Todos esses protocolos que estão aí, eles têm estabelecidos a atuação do enfermeiro dentro da prescrição da terapia medicamentosa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura deles, para a gente aprender a usar essa estrutura e mais à frente também a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão das medicações para facilitar, para dar uma revisada. E além, como a gente falou lá no início, o Ferdinand falou, além dos protocolos do DF, a gente tem o caderno de atenção primária, que está disponível no site do Ministério da Saúde, na Biblioteca Virtual de Saúde, tá? É o caderno 28, ele tem 2 volumes. O primeiro volume desse caderno é um volume basicamente teórico, falando sobre o que é acolhimento, por que devemos fazê-lo, quais os diversos modelos de acolhimento que devem ser feitos. Não tem. Quem perguntou da crise hipertensiva, não tem no DF protocolo de crise hipertensiva, mas dentro do protocolo de hipertensão tem previsto algumas situações de atendimento de urgência, mas um fluxograma específico de atenção à demanda espontânea para a crise hipertensiva não tem. Então, o caderno de atenção primária, 2 volumes, o primeiro teórico e o segundo volume são os fluxogramas, tá? Com classificação de risco e aqueles quadros que eu mostrei lá inicialmente para cada tipo de demanda comum na atenção primária. É um caderno super extenso, com bastante material para a gente consultar. Bom, esse que está aí na tela é um fluxograma de disúria, tá? Eu coloquei ele como um exemplo para a gente destrinchar e detalhar como que é a construção e a estrutura dele. Então, vocês vão ver aqui no primeiro campo, disúria, equipe de enfermagem acolhe o usuário, né? E aí encaminha para o atendimento médico ou do enfermeiro, a depender da demanda do paciente.
Então, identificou a possível causa. É uma disúria provavelmente infecciosa, o paciente vai, então, para um outro nível de avaliação, que é o tipo de acometimento. Por quê? Cada tipo de acometimento desse é que vai determinar para qual atendimento que o paciente precisa, se é o atendimento médico ou se é o atendimento do enfermeiro, ok? Então, se é uma infecção alta, pacientes com sinal de pielonefrite, Giordano positivo, dor nas costas, vai para atendimento médico. A gente não vai tratar esse paciente, tá? Porque ele já é uma infecção complicada. Ah, mas não é uma infecção alta, é uma infecção baixa, uma cistite ou uma uretrite. A uretrite vai seguir os protocolos de ISTs, que aí tem protocolo específico para isso, tá? E se for uma infecção baixa, como a cistite, vai passar pelo atendimento médico ou do enfermeiro. E aí ele já especifica aí para a gente todas as medicações. E aí, mas na área agora, tem um monte de opção de remédio, o que eu posso prescrever disso, o que eu não posso prescrever. Esse fluxograma, especificamente, ele está detalhado por cores na legenda de medicações, que seria essa daí. Essa legenda por cores funciona da seguinte forma: medicações em verde, apenas prescrição médica, ok? Medicações em amarelo podem ser prescritos por médico ou enfermeiro. E ele traz para a gente com a dosagem, tá aqui com dosagem para cada quadro, tá? E as formas de apresentação disponíveis na rede. Lembrando que os protocolos, para ele ser aprovado, quando ele passar pela comissão de protocolo, para ele ser aprovado, todas as medicações constantes nele têm que estar citadas no REME, né, que é a relação de medicamentos. Então, tem que ser medicações padronizadas para distribuição no SUS. Então, vocês não vão ver nesses protocolos medicações que não estão padronizadas na rede, tá? Então, os protocolos, nesse caso aqui, vão estar sempre padronizados dessa forma. Então, esse, como vocês viram, tem legenda por cores, bem fácil de visualizar. De cara, a gente olhou, a gente já sabe o que está dentro da nossa alçada de prescrição. Mas não é só isso, o protocolo ele traz para a gente também qual é a melhor opção em cada caso, tá? Então, ele já vem trazendo todo o direcionamento do atendimento para a gente. Por exemplo, nesse de disúria, ele mostra para a gente, ó, mulher, optar por nitrofurantoína ou sulfa com trimetropina, né? Ou Norflox ou cefalexina. Ele vai dando todas as opções. Gestante, homens, crianças. Então, ele vem já dando esse direcionamento para a gente. Não é só jogar as medicações lá, tá solto e a gente resolve. A gente vai, a partir da avaliação do que a gente fez, e encontrar aqui no protocolo em qual caso esse paciente se enquadra. Agora, avaliei que é um paciente com fatores de risco, aí a gente vai fazer, então, o encaminhamento médico. Ok? Então, esse é o protocolo que tem legenda por cores relacionadas à prescrição de medicação. E aí eu vou mostrar para vocês um outro exemplo agora que não tem a legenda por cores. Bom, esse daqui é o protocolo de hiperglicemia e hipoglicemia em pacientes com diabetes. Esse protocolo, ele já não traz para a gente, deixa eu mostrar aqui já a legenda, ele não tem a discriminação por cor em relação às prescrições, tá? Mas, aqui no decorrer do fluxograma, ele já apresenta para a gente também as condutas de cada profissional, tá bom? Então, se o paciente tem sinais de hiperglicemia, vai para atendimento médico ou enfermeiro, tá bom? Glicemia abaixo de 70, ofertar glicose. Glicemia abaixo de 70 e sinais de hipoglicemia moderados e grave, e encaminhamento médico. Então, observe que a gente vai fazer esse tratamento, via de regra, no paciente que tem o sinal, tem a doença, mas não tem sinais de gravidade e complicação. Hiperglicemia acima de 250, sem sinais de gravidade. Aí o enfermeiro já vai fazer aqui, então, o acompanhamento baseado nessa informação. Se ele usa a insulina corretamente, vai aplicar conforme o quadro 2, que é o quadro que está na próxima página. Paciente não fez uso correto da medicação. Vamos, então, fazer a dosagem que ele pulou, que ele não usou.
E se ele faz uso apenas de antibiótico, de antidiabético oral, vai seguir o quadro 2 também. O quadro 2 é esse aqui, ó, que mostra para a gente o esquema terapêutico completo. Então, ele não é separado por cores, nesse caso aqui, porque a terapêutica vai depender, na verdade, do nível de gravidade do paciente, e não da medicação que ele vai usar, que é o que vai determinar o atendimento médico e enfermeiro, tá? Então, ele traz para a gente aqui o quadro, ó, com o esquema de insulinoterapia. Então, nós podemos fazer essa dosagem de insulina baseado na glicose do paciente. Certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, vamos prosseguir. Sobre a crise hipertensiva, que a colega perguntou, é isso mesmo, o caderno 37 ele tem um protocolo, e o protocolo de hipertensão do Distrito Federal, ele tem também informações sobre o atendimento do paciente de crise hipertensiva, mas não tem, dentro do protocolo de demanda espontânea, não tem um específico de crise hipertensiva. Mas a gente consegue, sim, muitas vezes, não só no caso da hipertensão, mas também de outras queixas, encontrar essas informações dentro dos protocolos específicos de cada doença, tá? Então, beleza. Então, são essas duas estruturas, tá, de fluxograma que a gente tem. Como eu falei, é inviável a gente abordar todos os fluxogramas, porque eles são muitos, e eles são extensos, e eles são bem detalhados, mas a ideia é trazer essa estrutura para vocês conseguirem visualizar como utilizar essa ferramenta, tá bom? Então, beleza, fiz o atendimento do paciente e agora, né? Mesmo o paciente tendo recebido ali um atendimento de demanda espontânea, é importante proceder com o direcionamento dele para acompanhamento posterior. Se você está na sala de acolhimento, então você vai direcionar esse paciente para a equipe, né? O direcionamento para a equipe ou para outro serviço de saúde, se for mais adequado. Então, pensando aí também em um dos princípios, né, da atenção básica, que é a longitudinalidade, programar o retorno e o acompanhamento dele na equipe, integralidade, atentar para o contexto biopsicossocial e as suas influências na queixa apresentada, né? Se é um paciente, às vezes, é muito comum a gente lidar com isso na sala de acolhimento, com o paciente que ele é um usuário frequente do serviço. Ele está lá procurando atendimento de demanda espontânea toda semana, de 15 em 15 dias, e às vezes com queixas muito parecidas. Então, é a hora da gente acender um alerta e ver o que está acontecendo com esse paciente, além dessa queixa específica. Às vezes, o contexto que ele está inserido, outras situações podem estar levando a essa busca pelo serviço de saúde. É importante atentar a isso, direcionar caso necessário e garantir o encaminhamento para o serviço mais adequado e fazer o registro adequado do atendimento no ESUS-AB. Registrar como demanda espontânea, registrar no CEAP o CEAP mais adequado lá para a queixa dele, e fazer o registro também das medicações que foram prescritas e as dosagens, né? Até para um futuro acompanhamento, facilitar a visualização e a abordagem de outro profissional que for atender esse paciente também. Alguma coisa, Fê, para acrescentar? Não, a princípio isso mesmo aí, assim, né? Esse start que você falou de ficar atento a esses pacientes com uma frequência maior é bem importante, porque assim, né? Vocês vão perceber que realmente esses pacientes, nós teremos umas figurinhas mais carimbadas, assim. Porque assim, é importante a gente lembrar que o fato de ter a sala de acolhimento no serviço, isso não despersonifica o atendimento, né? Não é porque o profissional que está na sala de acolhimento, ele não é um profissional vinculado a nenhuma equipe de saúde da família, não é por isso que ele não pode dar essa atenção integral ao paciente também. Óbvio que não tem como fazer um acompanhamento completo na sala de acolhimento, para isso ele precisa de um acompanhamento eletivo na equipe, agendado e programado. Mas a gente tem que estar atento a essas nuances aí, para poder conseguir direcionar também o paciente para o serviço mais adequado, porque às vezes pode ser uma falha nesse processo. Às vezes a gente está fazendo aquele atendimento, mas não está dando a continuidade correta para aquele paciente, e aí ele se torna um paciente, um usuário frequente, que vai estar voltando toda vez com a mesma queixa, querendo a mesma medicação,
e por aí vai. Então, é importante ter esse olhar atento para essas circunstâncias. E até a questão de tentar fazer o vínculo com outras atividades, tipo de Pix, por exemplo, né, na unidade para poder, né, referenciar esse paciente mesmo. Isso. E assim, o que define, então, a gente falou um pouco no início dos fluxogramas, mas é importante também a gente ter a cabeça um pouco mais aberta na hora de pensar no que define a demanda aguda, tá? Cair um pouco, deixar de lado aquele conceito de que a demanda aguda é o paciente que está com queixa até 7 dias, a gente escuta muito isso. Não, se ele tem mais de 7 dias da queixa, ele não é mais aguda. Olha, não necessariamente, tá? E aí, para isso, a gente tem que usar nosso raciocínio clínico e conseguir fazer uma análise mais detalhada e mais pessoal e específica daquele caso, e sem usar, assim, uma receita pré-pronta, né? Vamos dizer assim. Então, o caso agudo, ele não necessariamente vai ser aquele que surgiu agora, mas pode ser aquele que está trazendo algum transtorno para o paciente naquele momento, mesmo não sendo uma demanda tão recente. Então, é importante ter essa análise com mais cuidado e mais cautela para não dispensar um paciente que tem um perigo de agravamento, né? E às vezes vai ter uma necessidade de atendimento hospitalar, etc., depois, porque não conseguiu esse acesso na atenção básica. Dúvidas até agora? Não se esqueçam de preencher o formulário, tá? Para emissão de certificados. E lembrando que depois essa aula vai estar no YouTube do sindicato, que aí vai dar para vocês visualizarem. E também a gente vai enviar depois o material, principalmente a questão das medicações, a gente vai mandar depois no e-mail de vocês, que tiver no link. Aí, pessoal, eu vou falar um pouco com relação às medicações mesmo dos protocolos, tá? Aí aqui, esse material vai ser um material que a gente vai enviar para vocês com a lista das medicações. À esquerda tá geralmente qual que é o agravo, né, que vai ser de qual protocolo que vai estar essas medicações, qual medicamento, embaixo do nome do medicamento tá qual que é a apresentação dele que vocês vão ter na farmácia, para poder realizar na receita, né, na SES. A posologia geralmente do adulto, da criança, algumas situações clínicas específicas e algumas observações a mais assim que a gente colocou para poder dar um norte assim para vocês, né? Esse primeiro protocolo vai ser o de disúria. O de disúria, uma coisa que é importante salientar assim, é vocês ficarem atentos com relação àquela paciente, principalmente de sexo feminino, chegou com uma queixa de febre, principalmente criança, a gente tem muito disso sim. Uma febre que não tem uma origem, às vezes ali a garganta está tudo certinho assim, pode suspeitar de uma infecção de urina, dependendo, assim, porque a gente vai ter, né, uma proximidade muito do canal vaginal com o meato urinário. Então, assim, uma facilidade, uma propensão maior para essa infecção de urina, assim, para uma infecção de urina, né? Então, essa febre pode ter essa origem. Aí, lá no protocolo de disúria, lá vai estar todas essas medicações. O Norflow, o Clavolin, né, a Amoxicilina e a Cefalexina. Aí, aqui, a gente vai colocar o quê? O Norflow, geralmente, aqui no protocolo, eles trazem aqui, que, vamos supor, quando é por E. coli, né, geralmente trata até 3 dias, né? Quando é umas outras infecções de 7 a 10 dias. Aí, só assim, para poder dar um norte maior para vocês, via de regra, a gente costuma geralmente passar um tratamento por 7 dias mesmo. Só por isso que a gente botou essa observação ali mais à direita, assim. Quando vocês tiverem na dúvida, mas eu trato para 3 dias, para 7, para 10, até porque nem sempre vocês vão ter uma urocultura disponível. Lembrando que o diagnóstico de disúria, né, de ITU, ele é clínico, então você não necessariamente vai precisar de um EAS para poder dar esse diagnóstico. Beleza, o paciente já chegou lá, está com dor a urinar, está com febre, você não vai precisar mandar ele lá no hospital para poder fazer o exame e depois voltar, a gente já pode iniciar o tratamento. Com relação ao Clavolin e à amoxicilina, só uma observação aqui, que eles vão colocar uma dose de 20 a 40 miligramas por quilo, né, por dia. Para poder facilitar, a gente também tem acesso à BVS, lá tem a calculadora de antibióticos. Eles podem fazer esse cálculo para vocês também. Mas, via de regra, a gente costuma usar como se fosse uma média de uns 50 miligramas por quilo, por dia, que seria mais ou menos o peso da criança, né, dividido por 3. Só ficando atento ao quê? Ali vai ter a apresentação de 250 miligramas para cada 5 ml. 10 ml daria 500 miligramas, que é o equivalente a um comprimido. Ficar atento com relação a isso aí. Então, assim, se por acaso, né, já deu os 500, deu os 10 ml ali, você já pode, né, você não vai ultrapassar esse limite.
E uma coisa que a gente estava conversando assim, que é importante a gente perder esse medo de prescrição. A gente realmente, assim, ver com relação, ficar além das bulas, ter atenção à farmacologia para a gente poder ter essa segurança maior nessa prescrição. A amoxicilina vai ser parecida ali à prescrição, né? Ele fala ali com relação à posologia, assim, maior para quando forem infecções mais graves, tudo. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Com relação à gestante, né, que é um público mais especial aí, a gente vai ter algumas opções. Geralmente, a gente costuma passar ou cefalexina ou nitrofurantoína para gestante. Com relação a nitro, você pode passar só para o próximo, né, por favor? Só ficar atento, assim, que ela não é recomendada depois da 36ª semana de gestação. Então, assim, é bom a gente, né, pode passar nitro ali no início da gravidez, mas mais para o final ali, a gente usar a cefalexina, às vezes até a amoxicilina também. Só fazer uma observação, Fê. Sim. Além do protocolo de disúria, o protocolo de atendimento ao pré-natal, de assistência pré-natal, ele também prevê a conduta nos casos específicos de bacteriúria em gestante, né, cistite, etc. Então, tem essa previsão também e essa relação de medicamentos no protocolo específico de pré-natal. Não, beleza. Aí, aí também a gente tem aqui a sulfa, né, mais a trimetropina, que dá para você utilizar, principalmente em mulheres, é uma solução muito boa, porque ela se faz um tratamento por 3 dias, então você consegue pegar, aquela paciente vai ter uma dificuldade, adesão ao tratamento, assim, então, assim, esse fato de você poder usar em 3 dias um antibiótico para poder curar uma ITU é bem interessante. Aí só volto de novo, né, só mais um que esqueci de falar da cefalexina. A MOX, a gente costuma usar mais ou menos um cálculo de o peso dividido por 3 na criança. Na cefalexina, seria o peso dividido por 4 aproximadamente, que daria essa média de 50 miligramas por quilo. Porque, assim, você pode fazer uma dose de 25 miligramas? Pode, por quilo, né? Só que acaba que você pode dar uma subdose às vezes. Você usando 50 miligramas, você vai ter certeza que, digamos, você vai ter matado aquela bactéria. Então, assim, né? E fica mais fácil para você poder fazer as contas aí, né? Dividindo o peso da criança por 4. Então, por exemplo, a criança pesa 12 quilos, 3 ml, 6 em 6 horas, aí por 7 dias. Pode passar para o outro. E só com relação a os frascos, né, vamos supor, de amoxicilina, você fala que você calcular, né, a quantidade total que vai dar o tratamento todo para ver se um frasco dá certo, se vão ser 2 frascos, né, para ficar mais tranquilo. Pode passar para outro também, né, que isso aí já está mais tranquilo. Aí, beleza, dor de garganta. Vocês vão perceber uma coisa, no nosso protocolo de disúria entra o Clavolin, mas no dor de garganta não entra. Então, vocês vão ver que alguns antibióticos vão estar repetidos em alguns protocolos. Assim, no caso do dor de garganta, a gente está repetindo a Amox de novo. Agora está em falta a amoxicilina suspensão, azitromicina suspensão e Clavolin suspensão. Então, assim, né, só para dar um adendo aí, assim, para a gente poder tentar ver essas opções. Então, beleza, a infecção de garganta, uma das opções disponíveis hoje talvez seria a penicilina, para não ser aquela, digamos assim, um consenso maior, né? A gente sempre tenta optar por medicação via oral, que vai ser mais melhor para a criança, né? Até para adultos também. Com relação à azitromicina e para dor de garganta, ele dá essa opção de tratamento. Você faz uma dose, digamos, como se fosse mais de ataque, né? De 500 miligramas, e depois você vai fracionar, vai ser como se fosse, né, meio comprimido, digamos, né, por mais 4 dias de tratamento, assim, totalizando aí 1,5 gramas de tratamento no dia. A amoxicilina também é a mesma coisa, que ele dá para a gente a cada 8 horas por 10 dias para poder fazer o tratamento. E aqui entra, com a amoxicilina de solução, aquele cálculo que eu falei para vocês, de 50 miligramas por quilo por dia, que vai ser realmente assim, um tratamento que vai ser eficaz para poder realmente combater uma infecção de garganta aí. Ele fala por 10 dias também. Aí a penicilina, né, para adultos, 1.200.000, para crianças, 600.000 e abaixo de 27 quilos, e crianças acima de 27, 1.200.000. Tem alguma coisa mais, Naí, para complementar? Só ressaltar que no fluxograma de dor de garganta, eles especificam lá para a gente os critérios para uso de antibiótico, tá? Também, mais uma vez, como eu disse, os fluxogramas eles são bem detalhados nesse aspecto. Eles trazem todo um direcionamento de como a gente chegar naquela terapêutica. Então, no de dor de garganta especificamente, ele coloca quais seriam os sinais que indicam a necessidade do uso de antibiótico terapia e quais os sinais
que são indicativos de infecção viral e que, no caso, aí não necessitariam de antibiótico terapia, mas só mesmo de analgesia e etc. Pode passar aí para o próximo já. Aí aqui entra alguns analgésicos, né, que poderia até associar junto com os de dor de garganta ali, os outros. Dipirona, a gente vai ter a opção gotas na secretaria, a gente não vai ter comprimido, então assim, né, vai ser uma das nossas opções aí para a gente poder fazer o tratamento. A dose que ele dá aqui para adulto é de 500 miligramas de 6 em 6 horas. Aí criança vai ter um cálculo para poder fazer entre 10 a 20 miligramas por quilo por dose. Na própria bula da dipirona, vocês conseguem achar isso aí. Só lembrando que, assim, 20 gotas vai ser 1 ml, que vai ser 500 miligramas. Por isso que, às vezes, a gente tem costume de tomar, às vezes, 40 gotas de dipirona, que seria o equivalente a 1 grama, que é um comprimido que também já tem disponível. Então, assim, né, vocês terem esse raciocínio clínico e essa segurança para poder, às vezes, prescrever. Em caso de dengue, a gente costuma, às vezes, tomar 40 gotas de dipirona, que seria equivalente a 1 grama, tá tranquilo também, tá bom? Paracetamol, né, a gente também tem a opção de gotas e comprimido na SES, então a gente vai tomar a cada 6 horas, podendo até ser a cada 4. Lembrando que a gente está, alguns casos, a gente manda até paciente, às vezes, intercalar entre dipirona e paracetamol, então dá para a gente fazer dessa forma também. Lembrando que o paracetamol para criança vai ser 1 gota por quilo, a cada 4, 6 horas é uma conta bem mais fácil de fazer. E o ibuprofeno, a gente tem 600 miligramas, ele dá a opção de adulto para de 200 a 600, de 6 a 8 horas. Via de regra, adulto, um comprimido de 600, de 8 em 8 horas. A criança, como o ibuprofeno que a gente tem na secretaria é o de 50 miligramas por ml, a gente vai usar 2 gotas por quilo. Lembrando que lá na bula ele fala que é um limite de mais ou menos 32 gotas no máximo. Então, assim, você vai usar o ibuprofeno até 32 gotas, então seria uma criança de 16 quilos. Então, se ela passou disso, também o máximo é 32 gotas. Esse documento não está, esse documento que a gente que elaborou, a gente vai enviar ele para vocês por e-mail, no e-mail que vocês fizerem no link do formulário, junto com o certificado, que a Gabriela perguntou aqui no chat. Pode passar para o próximo. É só enfatizando, né, Fê, que Oi? a dosagem, só falar sobre a dipirona, porque ainda existe, já aconteceu na minha prática, de receber crianças que estavam com prescrição de 1 gota por quilo, e o cálculo da dipirona, quando você vai calcular a dosagem, ele não é 1 gota por quilo, tá? Precisa ser feito esse cálculo da dosagem sobre o peso da criança, tá bom? Muito bem lembrado isso aí. Aí aqui a gente meio que misturou um pouco os outros que tem, né? Assim, que a gente vai ter de relaxante muscular, né? Antiemético. Aí só para lembrar aqui do relaxante muscular, a gente vai ter a ciclobenzaprina, né? Aquele famoso Miozan. A dosagem que ele coloca para a gente ali vai ser mais ou menos, né? 5 miligramas, 3 vezes ao dia. A gente tem na SES disponível de 10 miligramas, né? Então seria meio comprimido aí 3 vezes ao dia. A gente vai ter muitos pacientes, como às vezes com uma queixa de dor muscular, às vezes pegou um peso, alguma coisa, você pode até às vezes fazer uma vez à noite um comprimido de 10 miligramas que seria suficiente. Lembrando que o quê? Miozan é relaxante muscular, dá bastante sono, então se você passar ele aí 3 vezes ao dia, a pessoa precisar, digamos, estar mais alerta, ela vai estar, né, um pouco mais sonolenta. Então, ficar atento a essa questão, né, da farmacologia das medicações que a gente vai passar. E é até bom que, né, o paciente, além de melhorar da dor, dá aquela relaxadinha mais, dorme uma noite tranquila de sono aí. Então, antiemético, a gente tem a domperidona, ondansetrona, um que não está aí, mas é a metoclopramida, que também dá a opção de comprimido para a gente apenas, né, injetável não. E lembrando que a gente vai ter alguns outros, no caso, para poder tratar a gestante também, nos protocolos mesmo da SES, vai ter, né, específico para a gestante do Ministério da Saúde também. A domperidona da que a gente está tendo agora, teve uma época que estava em falta, mas acho que já está agora, supriram já. Ondansetrona, a gente vai ter, né, ela é de 8 miligramas para adulto e 4 miligramas para criança, mas tem um tempo que não vem, mas eu deveria para poder usar. Tem que dar uma confirmadinha na bula, assim, para poder ver certinho, porque aí tem que ver até se foi realmente prescrito só como relaxante muscular mesmo, ou se tem algum outro efeito. Medicação para gestante, via de regra, é muito custo-benefício. A gente vai ver isso aí dos antihistamínicos, que a maioria são categoria B, assim, que você tem que avaliar realmente se o risco-benefício para essa medicação para paciente. Para gestante, se for em caso de dor, a gente costuma usar paracetamol mais, que seria mais uma analgesia, mesmo assim, uma medicação mais segura para poder fazer uso nelas, assim.
De anti-histamínico, aqui a gente tem anti-histamínico e, digamos, um antialérgico ali, né? Que a gente vai ter a loratadina e a polaramine. No protocolo, ele deixa bem claro que a nossa primeira opção vai ser sempre a loratadina. E aí a desclofeniramina, né, que é a polaramina, em alguns casos mais específicos. Aí aqui a gente colocou na tabelinha, né? Com a posologia ali mais ou menos, né? Acima de 12 anos, 10 miligramas ao dia, a gente costuma recomendar para fazer esse uso dela à noite, né? Para poder ser um pouco mais tranquilo. Não costuma dar sono a loratadina, é mais tranquilo. Já a polaramine não, ela vai dar um pouco mais de sono nos pacientes. Conjuntivite, né, que vai estar no nosso protocolo. A gente vai ter mais a prescrição para lubrificante, né, que vai ser aquela conjuntivite viral, não vai ser aquela bacteriana. Em caso de bacteriana, no protocolo vai estar claro que vai ser um atendimento médico, tá bom? Da dermatites aqui, ele coloca dexametasona, mas ele não vai colocar a posologia específica, mas você pode prescrever 1 a 2 vezes por dia, não tentar prolongar muito esse tratamento com dexametasona por ser um corticoide, mesmo sendo de forma tópica ele. E não usar nas gestantes e lactantes, né, que às vezes evitar passar na mama, que às vezes o pessoal pode querer prescrever, ou tem o costume de querer passar quando tá com aquelas rachaduras no peito, essas coisas. E aí aqui ele fala para hidratação da pele, em caso de dermatites, o óleo mineral, que às vezes a gente pode passar para hidratação. Só lembrando que o óleo não consegue penetrar muito na pele, ele é interessante de ser usado após o banho, porque ele vai aproveitar aquela umidade que está na nossa pele já normalmente, então fica um pouco mais fácil, assim, para poder ter essa absorção, ou até mesmo misturar em algum creme hidratante, um creme que é, digamos, bom e barato, de fácil acesso para a população, aquele nível azul escuro, que vai ser um pouco mais em conta do que se for querer comparar com Cetaphil e aqueles outros bem mais caros. Pode passar, né, para o próximo, se não tiver mais nada a comentar aí sobre. Aqui vai entrar, digamos assim, acho que uma das grandes, assim, uma das partes mais importantes do nosso protocolo com relação a demanda espontânea, que eu acho que são casos que geralmente a gente vai ter e que, às vezes, em algumas vezes, pode evoluir para ter que encaminhar o paciente para outra área de abrangência, né, para um hospital, alguma coisa. Fê. Oi. Eu vi que Rapidinho, tá? o Igor colocou aí, né? Isso, ele botou pra gente que a ciclo em gestante, ela é categoria B. Então, é aquilo que você falou da avaliação do risco-benefício. Você tá mudo, Fê? Fiquei mudo aqui, a desativei sozinho. Então, só para, assim, né, com relação à asma, é importante vocês tentarem pactuar com a equipe técnica que estiver com vocês. Algumas salas de acolhimento fica tanto o enfermeiro quanto o técnico juntos. Nos casos que não ficar, que às vezes passar por uma triagem sem ser na mesma sala, falar para ficar atento com relação a sintomas de desconforto respiratório. Você vê que às vezes está com batimento de asa de nariz, né? Às vezes está com uso de musculatura acessória, já encaminhar essa criança direto para a sala de medicação e depois comunicar ao enfermeiro ou ao médico, né, para poder ir lá fazer essa assistência. Então, vamos lá. Protocolo de asma. Vamos ter salbutamol e prednisona, basicamente, e também o uso de O2. O uso de O2, o que é importante fazer? Oxigênio não vamos, assim, usar, digamos, sem moderação. Quanto mais você coloca a criança no oxigênio, tem uma tendência dessa criança, às vezes até o adulto, ficar um pouco mais dependente. Então, vamos usar quando for necessário mesmo. Ali está uma saturação abaixo de 94, ele fala até 98 na criança, mas abaixo de 94, 97, 98. Na prática, a gente não costuma entrar com esse oxigênio já assim de imediato. Gestante, ele coloca abaixo de 95. Então, vamos lá. Salbutamol. Importante fazer o quê, né? Que vai ser nosso aerolim, spray aí. A criança, ela tem uma responsabilidade. Enfim, ele reage muito melhor ao salbutamol do que o adulto. Ele tem uma expansão pulmonar muito maior. Então, assim, você vai ver que, às vezes, em prescrições, depois de criança que a gente encaminha para o hospital, você vai ver lá, às vezes, 10 de salbutamol a cada 2 horas, a cada hora e tranquilo. Então, assim, no protocolo ele coloca dessa forma lá, né, 2 jatos com espaçador, para você poder utilizar, a gente vai fazer um resgate. Criança chegou, desconforto respiratório, iniciou os ciclos com salbutamol, adulto também, né, faz os ciclos, conta 20 minutos, repete de novo isso por mais 3 vezes. Depois reavaliar de novo, sempre reavaliando a cada ciclo desses.
viu que a criança, né, conseguiu evoluir, está melhor, tranquilo, o próprio protocolo já fala quais são as medicações que vão ser prescritas para casa e tudo mais. Não melhorou, ainda continua com sibilo, alguma outra coisa, encaminhar, seja para atendimento médico ou seja para outra unidade de referência, né, que acaba que, eu não sei no seu posto, né, mas assim, mas lá no posto acaba que o que geralmente a gente está encaminhando muito, né, para as outras áreas é por conta disso. A gente tenta fazer o resgate, não consegue as crianças com desconforto respiratório. A maioria a gente Aí vai consegue ter... resgatar na UBS. Isso, E a aí gente faz tenta manutenção resgatar depois. isso, tenta resgatar, mas quando não dá, a gente já encaminha, né, aciona SAMU. Prednisolona. A gente costuma usar para criança, quando a criança chega ruim, assim, já costuma já fazer uma dose de prednisolona e começar esse resgate com salbutamol. A prednisolona, para ficar mais fácil, o cálculo dela vai ser mais ou menos o peso da criança dividido por 3 numa dose. Então, criança com 15 quilos, 5 ml, dose única ali pela manhã, né? Digamos, por 3 a 5 dias depois, caso vá fazer o tratamento em casa. Mas na unidade já pode fazer dessa forma, né? 1/3 do peso, iniciar o ciclo com salbutamol, se necessário, oxigênio. A gente pode passar para o próximo. Com relação ao salbutamol, pessoal, é importante que seja feito com espaçador, principalmente na criança. Aí a gente tem, né, como diria aquele, enfermagem raiz, porque, assim, estavam em falta espaçador na SES. Então, assim, né, a gente tenta dar o jeito que dá. Por quê? Quando você faz o salbutamol diretamente na boca, vai ter uma certa absorção? Vai. Mas você vai perder muito da absorção na mucosa, em vez de ter essa absorção a nível pulmonar. Então, a gente costuma, às vezes, né, guardar ali os frascos de álcool, tem um pessoal que usa garrafa de água, garrafa de 600 ml, para poder fazer, digamos, uns mini espaçador quando está em falta. E até, às vezes, se o paciente não estiver ali, você não vai deixar de, digamos, dessa orientação até explicar como é que faz. Isso daí a gente fez, que foi uma situação que chegou de urgência na UBS, estava sem espaçador, e a gente precisava fazer a medicação na criança, a gente deu esse jeitinho ali meio rápido, só lembrar de tentar, né, proteger ali para poder, vai estar em contato com a boca da criança, não vai cortar o plástico. Pode ir para o próximo, né? Se não tiver nenhuma técnica ninja mais para acrescentar aí. Não, o espaçador não estava em falta na minha unidade, não, esses dias. A gente estava tendo. Só lembrando, né, Fer, que a gente fez esse material mais como um resumo para facilitar ali numa consulta rápida, tá? Para a gente saber, porque assim, aí vai entrar, obviamente, o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento de farmacologia, inclusive tem alguns medicamentos não tarjados que não estão nessa listagem, que muitos também não estão previstos no protocolo por não serem tarjados, mas então é mais uma forma de nortear e facilitar numa consulta rápida, tá? Então, são realmente só as medicações com as dosagens, mas todas elas estão descritas detalhadamente dentro de cada fluxograma de cada demanda. A dica que a gente costuma dar é assim, né? Você tem isso às vezes no celular, que você dá ali um Ctrl F para localizar a palavra que você quer e tudo. Você poder facilitar e assim, depois que passou aquele, digamos, situação de urgência a mais, né? Caso seja esses casos, você ir lá, dar uma olhada com calma para você poder relembrar o que foi feito certo e o que não foi feito. Aí aqui um outro protocolo que é bem bacana, que vai ser uma situação também que vai ser bem comum, e que às vezes a gente tem costume de casos de hipo, de hiperglicemia, tipo, só o médico resolve. Não, a gente tem total autonomia para poder dar esse suporte. Lembrando que foi igual na era frisona, esses aqui são os casos, né, sem um agravo a mais, que a gente vai poder fazer esse manejo tranquilamente na UBS. Hipoglicemia, glicose a 50%, né, a gente vai ter o frasco ampola de 10 ml lá, 30 ml via oral ou 15 gramas de açúcar, né, que seria mais ou menos uma colher de chá, ali, assim, para poder, digamos, né, dar essa melhorada aí e elevar a glicemia do paciente. O de hiperglicemia, que aí vai ser, a gente vai usar a insulina humana regular. Qual vai ser o adendo que ele vai ter lá? O paciente deveria ter tomado a dose usual dele de insulina e não tomou? Você vai administrar a dose que foi prescrita da insulina para ele. Agora, o paciente já faz uso correto da insulina e está com hiperglicemia, ou ele faz uso de antidiabético oral e mesmo assim está com hiperglicemia, a gente vai administrar a insulina conforme a tabela 2, né, que eu colei a mesma que está no protocolo que a Nayara tinha mostrado, né, que vai estar de acordo com o peso, quais são os pacientes que são sensíveis para você poder fazer uma dose um pouco menor dessa insulina subcutânea. Os pacientes têm uma resistência maior à insulina, vai ser uma dose um pouco maior, tá? Lembrando que essa hiperglicemia ele vai considerar acima de 250, tá bom?
E é basicamente isso aí, eu acho que, né? Não sei se tem mais Isso. alguma coisa a Aí, acrescentar, né? só é porque assim, hiperglicemia é uma queixa extremamente comum, principalmente agora nesse período pós-pandêmico, que os pacientes diabéticos ficaram um certo tempo sem acompanhamento e estão voltando descompensados, né? Dosagem de medicação desajustada, a própria questão até social, socioeconômica também, pacientes que não estão conseguindo ter acesso à alimentação adequada, etc., e está descompensando bastante. Então, esses quadros de hiperglicemia eles estão sendo muito comuns. E aí, importante frisar, Fê, como você falou, a medicalização na hiperglicemia, ela é acima de 250, acima de 250 miligramas Miligramas por quando decilitro. isso. Porque abaixo disso ele não é necessário medicalizar, ele vai fazer o acompanhamento, tá, na equipe, às vezes um ajuste de medicação da medicação que ele usa em casa e muita hidratação, tá? Não precisa fazer insulina pacientes abaixo disso. Você tem um risco, principalmente porque o paciente ele já é diabético, então você tem um risco de fazer essa medicalização e o paciente evoluir com uma hipoglicemia, fazer um pico hipoglicêmico, tá? Então, que é muito comum, e aí uma demanda que a gente recebe muito, é o paciente que chega com uma glicemia às vezes de 200, 180, e a equipe fica, vou encaminhar para o atendimento médico para fazer insulina. Abaixo de 250 não é necessária essa insulina regular no momento, tá? É ajuste da medicação a posteriori no atendimento programado. Ou às vezes até no dia, pode fazer um atendimento no dia, mas vai ser para fazer esse ajuste do tratamento da terapêutica dele, mas não precisa de intervenção imediata. Só para lembrar, né, assim, que essa é uma iniciativa do sindicato, assim, desse ciclo de capacitações que a gente está fazendo aí na Semana da Enfermagem. Então, está tendo alguns outros, assim, dá para vocês acompanharem pela página. Eu acho que a Zelinda tinha uma dúvida. A Zelinda, se quiser falar, que você tinha levantado a mão, só que como estava empolgado falando aí. Zelinda? Eu acho que ela queria o formulário para preencher. Ah, não. Lembrando, pessoal, que assim, esse material a gente vai enviar junto com o certificado para vocês, tá? É material norteador. Se houver atualização no protocolo, essas referências podem mudar, mas a gente já viu lá que as próximas atualizações serão só em 2023, então a gente tem pelo menos um ano aí pela frente para usar esse material como consulta com tranquilidade. E tem também agora, vou falar aqui, Ferdinando, do nosso guia, né? O Guia de Enfermagem de Isso. Saúde da Família, que foi uma produção de algumas alunas residentes, junto com professoras da ESCS, em parceria com o Sim de Enfermeiro. Esse guia está disponível lá no nosso site, no site do Sim de Enfermeiro, tá? Tem o link lá para fazer o download dele. É um e-book com 136 páginas, está bem completo. E lá a gente tem alguns fluxogramas de atendimento de várias queixas e também de vários grupos de acompanhamento na atenção básica, tá? Então, vai ter fluxograma de hipertensão, de diabetes, vai ter de pré-natal, saúde da mulher, vai ter informações até sobre o próprio sistema SOAP, né, de preenchimento SOAP do prontuário eletrônico, e aí a gente também envia esse link para vocês, junto com o material para vocês fazerem o download. E é isso, pessoal. Agora a gente vai abrir assim para debate, dúvidas, se vocês quiserem acrescentar alguma informação que de repente a gente não colocou aqui, fiquem à vontade, esse é o momento. Aí, ó, o Tobias está mandando aí no chat, esse é o link, tá? Tá aí no chat agora, é o link do guia de família e comunidade. Gente, esse material ficou excelente, tá? Foi elaborado por enfermeiros, está baseado no que a gente tem de mais atual aí na literatura, em evidências científicas de altíssima qualidade. Pode baixar esse material e usar lá para ajudar vocês no dia a dia, que ficou muito bom. Ficou excelente mesmo, viu? Esse daí material. Baixem, salvem no celular para poder ter uma consulta mais fácil para você pesquisar tudo, fica muito bom. Isso aí, Gisele, divulga mesmo, manda para todo mundo, que é importante a gente disseminar o conhecimento mesmo para a galera. Inclusive, esse material que a gente vai mandar, depois vocês compartilhem também para o pessoal, essa lista de medicações fica mais fácil, assim, para a galera que está começando, mas a gente tem muitos enfermeiros agora que foram nomeados, que estão iniciando nas salas de acolhimento, dá para ajudar a dar um norte para a gente.
Vamos lá. Dúvidas. Cadê? O paciente chegar na unidade com glicemia elevada e já tiver feito uso regular da insulina, nós temos autonomia para administrar a insulina regular? Sim, se ele não tiver com nenhum sinal de gravidade, tá? Porque o que acontece? O paciente diabético, é muito habitual a gente receber ele na unidade com hiperglicemia e ele não está sentindo absolutamente nada, tá? Então, são pacientes sem sinais de gravidade, ele não vai ter alteração neurológica, ele não vai estar com nenhum mal-estar muito intenso, tudo. Se for nessas condições, a gente pode fazer sim, tá bom? Mesmo ele já tendo tomado a insulina dele. É importante só avaliar há quanto tempo ele fez uso dessa insulina, tá bom? Porque se foi muito recente, aí tem que esperar um tempinho para ver o efeito dessa insulina e aí então prosseguir com a medicação novamente, se for necessário. Sandra, a tendência é as equipes tentarem começar, as unidades tentarem se ajustar para poder ter essa sala específica. O que a gente acontece, tem algumas unidades que já tinham, digamos, os acolhimentos das equipes, e aí tendem a abrir uma sala nova para poder ter esse acolhimento específico de demanda espontânea. A nossa, por exemplo, lá a gente tem os acolhimentos para as equipes, mas não tem um acolhimento, digamos, que ficaria um técnico específico. Então, passa pelo acolhimento da equipe, se for necessidade da equipe, vai para o enfermeiro da equipe, se não for, vai para o enfermeiro de acolhimento de demanda espontânea, que é a ideia inicial, assim. Geralmente, deve ser a sua realidade aí, Sandra, geralmente as salas que tem um técnico de enfermagem, eles fazem mais esse serviço realmente de triagem para direcionar o paciente para os atendimentos, seja do enfermeiro ou do médico, né? No caso, o que prevê a nota técnica que prevê a sala de acolhimento, ela prevê a sala de acolhimento com enfermeiro. Para o enfermeiro, e ela, na verdade, ela prevê a sala de acolhimento com um enfermeiro e um técnico, que seria justamente para o técnico fazer já essa triagem e dar um suporte também quando precisar fazer, administrar medicação e etc. E o enfermeiro já proceder ao atendimento e à resolução daquela queixa. Mas aí a gente sabe que na prática a gente tem algumas restrições realmente de recursos humanos nas unidades, a própria organização da gestão daquele local também. Mas a portaria prevê isso, um técnico e um enfermeiro. A minha unidade, por exemplo, não tem técnico na sala de acolhimento, só enfermeiro. É bem difícil por causa de falta de RH, é isso mesmo. Resgate de salbutamol em criança. Fê? A gente não manja muito da eu acho que asma a aí. Avenida perguntou aqui da observação da hipoglicemia. Esse paciente fica pelo menos 1 ou 2 horas para poder dar essa avaliação para poder ver como é que vai ser feita essa reação da insulina regular nele. A gente não costuma liberar ele assim tão rápido, não. Vai ficar um tempinho a mais. Mas tem, se eu não me Tá. engano, deixa eu voltar aqui no protocolo. Do salbutamol, eu vou Se eu não me engano, respondendo. ele tem. A dosagem máxima são 10 jatos. Mas aí você vai fazer aquele cálculo que tem lá com relação ao peso. Que, deixa eu ver se eu acho aqui também, facinho aqui, que eu tinha aberto aqui. Rapidinho, Fê. Aqui, ó, no Vai ser um protocolo ele jato a coloca. cada... Pode falar. Não, só concluindo a questão da hipoglicemia, tá? No protocolo aqui, ó, até voltei na página aí para vocês verem, ele prevê o tempo de reavaliação no caso da hipoglicemia, que tem que ser de 5 minutos. Isso. Mas você não costuma liberar ele tão rápido assim, né? Só para dar uma... Não, ele vai ficar um tempinho em observação lá ainda, mas é o tempo esse para monitorar. Do salbutamol, eles vão colocar para a gente como mais ou menos um jato a cada 2, 3 quilos dose, com um máximo de 10 jatos, digamos assim, para a criança, entendeu? Geralmente a gente vai variar muito do peso da criança, mas a gente costuma às vezes fazer um resgate inicial com 6 jatos, 4 jatos. Menos que isso é bem difícil. A Raquel está perguntando se a gente tem a nota técnica, a gente pode mandar junto, né, Fê? Do material também. A gente manda junto com o material para ficar mais fácil, junto com o link talvez até para acessar, fica mais fácil também. Mais alguma dúvida, Mais dúvidas? pessoal? Não, ninguém quer falar? Pessoal caladinho. Dúvidas, questionamentos, frio. Bom, pessoal, Lembrando então... que
o pessoal mandou aí para lembrar de acompanhar o sindicato nas redes sociais, né, que a gente sempre vai estar oferecendo curso, essas coisas, e é dessa forma, gratuita, né, para a gente poder exatamente divulgar conhecimento aí, né, entre os nossos aí, que é importante, lembrando para também quem tem conhecidos que estão fazendo faculdade, tudo é interessante também para poder fazer esses cursos. Esse curso foi aberto para todo mundo, né, não só para quem é da SES, mas para quem está na faculdade, para quem tem interesse em se aprofundar, o pessoal que está fazendo cursinho também está acompanhando. Então, estamos aí, pessoal. Lembrando que esse foi aberto também para não sindicalizados, com o objetivo aí da gente trazer o pessoal que entrou por agora na secretaria, né, que ainda não deu tempo de se filiar, mas filiem-se e acompanhem, que a gente está sempre fornecendo esse tipo de treinamento, com o intuito mesmo, como o Fê falou, de trazer conhecimento, divulgar, porque a gente acredita num SUS de qualidade, com enfermeiros prestando assistência de muita qualidade, e aí a gente contribui da nossa forma para isso. Não, isso aí, pessoal, que nem a gente falou, né, do sindicato, né, que a gente é mais que sindicato, é um agente de transformação, porque a gente realmente quer isso, né, a gente quer uma assistência de qualidade, e isso passa pelo conhecimento mesmo e segurança dos nossos profissionais. Então, ninguém mais tem dúvidas? Não se esqueçam novamente, tá? De preencher o formulário para a emissão de certificados. E a gente vai enviar em breve os certificados e os materiais que a gente colocou aqui. Tá joia? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.